Olá, pessoal! Pluralidade cultural é o nosso assunto desta aula de hoje. Você certamente deve lembrar de algumas brincadeiras que os seus pais te ensinaram, ou talvez você brinque na escola, ou já brincou na escola, né? De roda, de amarelinha, não é mesmo? Então, eu estou falando das brincadeiras porque muitas delas fazem parte de um conjunto cultural. Que isso? Quando a gente fala de um conjunto cultural, nós estamos falando de várias coisas. Aí tem histórias, comidas, danças, músicas, brincadeiras, imagens. Tudo são coisas que vêm da história, que vem lá de trás e que vai passando e as pessoas não esquecem. Isso quer dizer que o povo tem a sua cultura. Isso mesmo, cultura. Veja o tema aí, respeito e ética com a pluralidade cultural. Por que a gente tem que falar de respeito e ética diante de um assunto que é tão normal? Sim, temos que falar, sabe por quê? Porque você já sabe que o nosso povo é formado de diferentes culturas, ou seja, vieram pessoas da África, vieram pessoas da Espanha, vieram pessoas de Portugal, vieram da França, vieram da China, vieram de diferentes lugares e aí aqui no Brasil, cada pessoa foi formando seus grupos e se organizando e às vezes o costume de um passa a ser compartilhado com muitos outros e dessa maneira foi se criando uma cultura no Brasil, uma cultura miscigenada. Tem do negro, tem do branco e tem do europeu. E tem também do amarelo e tem também do vermelho. Ou seja, o vermelho é o índio, o amarelo é o asiático, o branco é o europeu. E aí vai, e nós aqui nesse meio somos os miscigenados. Então, pessoal, olha o que está escrito aí no centro da sua imagem. A cultura de um povo é o seu maior patrimônio. Preservá-la é resgatar a história, perpetuar valores, é permitir que as novas gerações não vivam debaixo das trevas do anonimato. Nossa, que palavras diferentes, né? Trevas do anonimato, ou seja, se a cultura de um povo, vamos supor, dos negros, não for preservada, os outros filhos dos negros que vierem nascendo não vão conhecer a história da sua origem. É disso que nós estamos falando, né? Então, por isso que a gente tem que falar de respeito, né? O que é de um tem que ser respeitado e o que é de outro da mesma forma, ok? Veja, no Brasil, a cultura se reflete nos vários povos que constituem a demografia. O que é a demografia? É o espaço ocupado por pessoas, nada mais é do que a população. Então, veja bem, os países sul-americanos. O que são países sul-americanos? Países que fazem parte aqui da América do Sul. Ali tem indígenas, europeus, africanos, asiáticos, árabes e outros mais. E como resultado dessa intensa miscigenação dos povos, surgiu uma realidade cultural própria que resume várias culturas. Então aí nós temos, olha, o indígena com seus costumes, os africanos, os europeus, asiáticos, os árabes e cada um traz lá de onde veio as suas histórias. Mas é aqui no nosso estado de Goiás. Aqui no nosso estado de Goiás também, nós temos diferentes situações que fazem parte da cultura. E você sabia que grande parte delas veio da religião? Olha o exemplo, é a procissão do fogaréu,
que acontece na cidade de Goiás, que antigamente era chamada de Goiás Velho. É uma tradição na bela cidade histórica desde a metade do século XVIII, ou seja, há muito tempo essa festa já acontece aqui, né, no estado de Goiás, ali naquele pedacinho chamado Cidade de Goiás, e que atrai milhares de visitantes e devotos da religião católica. Pode ter pessoas de outras religiões, professora? Claro que pode. É uma arte que vai ser assistida e que vai contar uma história que faz referência ao Evangelho, que é compartilhado com diferentes formas de religião. Então, o que é a procissão do fogaréu? Simboliza o quê? A procura e a prisão de Cristo. Essa figura chamada Jesus Cristo, que veio para fazer tanta coisa boa, para ensinar tanta coisa boa para a humanidade, mas que não teve o seu devido lugar diante de muitas pessoas que o quiseram prender. E a procissão do fogaréu vai mostrar essa história. Mas não é só essa que nós temos. Aqui, nós podemos dizer que no Brasil, nós temos aí a representação, né, de uma guerra que acontecia. E essa representação dramática ela foi introduzida sob a autorização, debaixo da autorização da coroa portuguesa, lá no tempo atrás, não é? Na época da colonização, pelos jesuítas, com o objetivo de catequizar os gentios. Quem eram os gentios? Eram as pessoas que não tinham nenhuma religião. E os escravos africanos. Já aqui, pessoal, a intenção dos jesuítas, que eram padres, né, era de fazer com que os escravos africanos, aquele povo africano, deixassem as suas religiões de matrizes africanas para se converter ao catolicismo, né, naquela época, mostrando nisso o poder da fé cristã. Eu não sei se a gente poderia considerar essa pretensão do poder da fé cristã como uma forma de respeito, né? Mas vamos deixar para cada um pensar como queira. Então essa festa aí, que são as cavalhadas, ela foi introduzida na cidade de Pirinópolis, ali no Piri, né, bem pertinho de nós aqui em Goiânia, em 1826, pelo padre Manuel Amâncio da Luz, como um espetáculo chamado de Batalha de Carlos Magno. Diferente o nome, né? Mas que para nós é uma festa tradicional que acontece todos os anos. Mas, lembrando que o ano passado e esse ano não tivemos nem a procissão do fogaréu, também não tivemos esta festa aí o ano passado e provavelmente esse ano também não, em função dessa triste situação de pandemia que nós vivemos. Bom, aqui nós temos a capoeira e o samba de origem africana, né? Veja bem, a capoeira todo mundo deve conhecer, que é uma dança que os negros usavam no momento em que eles tinham que se defender de muitas maldades que se fazia com eles. Então, nas guerras, enquanto muitos os brancos iam com armas, os negros usavam a capoeira como forma de se proteger. E hoje a capoeira é uma ginga, né, que muitas pessoas aqui, acredito eu que seja lá na Bahia, né, que tem uma roda de capoeira muito legal. E aqui nós temos as baianas, né, no carnaval, lá tenho quase certeza que isso aqui também é Bahia, lá em Salvador, lugar onde as pessoas têm a forte tradição negra e que, mesmo que não seja o que eu penso, ou o que você pensa, ou o que muitos pensam, mas é o direito deles de pensar e de fazer e de preservarem a sua cultura. Então, faça a paz, não faça a guerra. É o nome de um livro, certo? Muito interessante, mas que eu gosto muito dessa frase. E se alguém não acredita na verdade do outro,
Continue sendo e acreditando no que quer e deixe que o próximo siga seu caminho. Por que, pessoal, a professora Ednaí está falando isso aqui? Talvez você não tenha ainda esse conhecimento de saber que muitas pessoas brigam para fazer com que o outro acredite no que ela quer que acredite. Então, tem muitas coisas que eu também não concordo, mas quem sou eu para criticar e para falar que o outro está errado, né? Então, cabe a nós, acima de tudo, vivermos de uma maneira ética, mesmo que eu não concorde com determinada coisa, cabe a mim respeitar e aceitar a pessoa como ela é. Eu não preciso fazer o que o outro faz, mas eu posso respeitar essa pessoa, assim como eu quero também ser respeitada nos meus direitos. Então, que cada um de nós possamos entender que cada povo carrega sua história, carrega sua bagagem, seja ele branco, seja ele africano, seja ele asiático, seja ele indígena, ele tem o direito à sua cultura e cabe a nós conhecer, respeitar e valorizar. Entendido? Então eu confio, eu acredito e eu sei que você vai conseguir tirar boas ideias de tudo isso que nós conversamos, tá? E que você possa conhecer várias situações da cultura de diferentes povos para você ver que tem muita gente rica, não rica de dinheiro, mas rica de ideias e da sua própria cultura. Até a próxima. Grande abraço.